Meus amigos, companheiros do Colegiado de Guardiões da Humanidade, boa noite. Eu sou Robson Pinheiro e venho agora conversar com vocês sobre alguns assuntos que eu acredito serem de extrema necessidade, de urgência para que compreendamos as implicações do mesmo, a fim de que a gente possa, de alguma maneira, em alguma medida, nos colocarmos como agentes de transformação que tantos guardiões necessitam para esse momento de transição pelo qual passamos. Naturalmente, vocês têm visto os vídeos que eu postei no Colegiado dos nossos estudos, falando um pouco a respeito da situação mundial e também do Brasil. Os meus apelos para que as pessoas, como os cristãos de outrora, se manifestem, como eu mesmo tenho feito, e o nosso colegiado de guardiões presencial, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, tem feito, tem se posicionado, se manifestado diante da necessidade de participarmos das mudanças que estão ocorrendo em nosso país. Contudo, agora eu estou retornando de um desdobramento junto com os guardiões Vatab, Jamar, Anton, os quais me convidaram, mais um ou dois médiuns, para que participássemos desdobrados de uma reunião no plano astral, na qual estava presente nosso querido Bezerra de Menezes, o nosso Eurípides Barçanufo, estava presente o nosso amigo Kai Barchutel, presentes também alguns representantes do mundo maior. Cito apenas estes porque são os mais conhecidos de vocês. E junto com todos esses, os guardiões que têm trabalhado no mundo todo, representando os países, representando os continentes e principalmente o Brasil. E o que me preocupa neste momento, neste vídeo que eu vou falar, é sobre o Brasil, porque fomos levados a visitar 21 locais para presenciarmos as coisas que estavam sendo faladas, planejadas, neste momento em que todos nós estamos vivendo. E eu fiquei um pouco preocupado com a situação que nós vimos. Primeira coisa que me preocupou foi entre aqueles que dizem trabalhar no bem, que dizem estar defendendo a causa do Cristo. E é natural que uma vez no corpo físico, todos nós tenhamos as nossas preferências, inclusive preferências no campo político, alguns ideológicos, e acredito que todos têm que lutar por aquilo que creem, mas a preocupação maior é que as pessoas estão se fazendo inimigas uns dos outros e estão se colocando umas contra as outras e não lutando no campo das ideias. Me fez lembrar durante esse desdobramento nosso querido Allan Kardec, que quando discordava daqueles com os quais ele convivia, ele discordava no campo das ideias. Ele não denegria a pessoa, não denegria a imagem da pessoa, não falava mal dela, apenas discordava das suas ideias, e no campo das ideias é que ocorriam os embates, ou as lutas, com as suas respectivas armas espirituais e intelectuais, que são os argumentos, e a explicação baseado sobre a ótica do espiritismo. E hoje, diante da situação que nós estamos vendo, é o primeiro momento, é o primeiro item que eu quero tocar para vocês, esta guerra de pessoas que se dizem irmãos, que se dizem trabalhadores do Cristo, que se dizem defensores do bem, da verdade, da justiça. Em alguma medida, a gente tem notado essas pessoas digladiando entre si, usando palavras que não representam muito a nossa filosofia e estão longe de representar
a política divina do Cordeiro, do amai-vos uns aos outros. Porque é natural que a gente discorde, é natural que tenhamos posições firmes, definidas, decididas. O próprio Cristo falou, aquele que não é por mim é contra mim, e aquele que comigo não junta, espalha. Ora, pois, a gente espera sim que as pessoas se manifestem. A gente espera sim que tenhamos uma clareza mental e conhecimento, mas não somente da situação política que vivemos no mundo ou no país, sobretudo conhecimento das questões espirituais, lembrando Paulo de Tarso, e é isso que eu queria lembrar para vocês, que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, não é contra as pessoas. Nós não estamos lutando contra o ser humano a ponto de denegri-lo. Nós lutamos contra as ideias, contra nem mesmo essa corrupção que nós encontramos em todo lugar, porque ela é visceral, é endêmica. Nós lutamos contra a corrupção quando ela se torna um sistema de governo, um sistema que é sacramentalizado para dirigir um povo, como ocorre aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. E quanto a essa atitude corruptível, nós adotamos o conhecimento da obsessão, das obsessões complexas, a respeito dos principados, potestades, poderes, virtudes, ou quem quer que queira usar uma outra terminologia mais moderna, sabendo dos magos negros, dos cientistas das sombras, dos chefes de legião, que estão por detrás de muitas manipulações, de muita hipnose coletiva e às vezes direcionada com esta ou aquela pessoa, transformando em seus médiuns. Isso não justifica nós ficarmos brigando uns com os outros e tratando as pessoas de uma maneira que com certeza nem era o jeito do Cristo tratar e nem o jeito que Allan Kardec tratou seus adversários ou aqueles que não pensavam como ele. Nós vimos diversas vezes Allan Kardec combatendo no campo das ideias. E no campo das ideias é que a gente prefere fazer isso. Então, gostaria de fazer um apelo a vocês do Colegiado de Guardiões, a nós que participamos desse trabalho em benefício da humanidade, para que possamos ter um pouco mais de razão, de bom senso, na hora de externarmos as nossas ideias, por mais apaixonadas que elas sejam, ou que sejamos por elas. E principalmente no campo da internet, um cuidado muito grande. Pois bem, o segundo item que me preocupou, e este eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês, eu achei muito grave, é que nessas visitas que fizemos agora há pouco, estou voltando agora alguns minutos do desdobramento, e resolvi gravar aqui mesmo na minha casa, por isso vocês estão vendo um vídeo sem muita elaboração. Estou gravando de um celular mesmo, porque achei muito grave. Nós vimos vários grupos no Brasil, grupos ligados à política, preparando ou conversando a respeito de uma certa preparação para causar conturbação, para causar uma série de dissabores na sociedade. Grupos que estão se organizando porque estão sendo dirigidos para isso, para se organizar nesse momento da nossa política, e se organizando para causar quebradeira, para causar greves ou uma série de situações que possam depredar o patrimônio público, que tentam, de alguma maneira, programar-se para a eventualidade desse ou daquele partido sair do poder ou entrar no poder. Eu quero falar que essa não é uma posição nossa. E eu fiquei muito triste, muito profundamente triste mesmo, quase deprimido, eu diria, quando eu vi essas pessoas ligadas a alguns partidos. E nesse momento, principalmente o espírito Bezerra de Menezes,
juntamente com Jamar, que acabou complementando o pensamento dele durante o desdobramento. Ele disse para nós que, desdobrados, que não basta apenas que o Brasil tire alguém do poder ou este partido do poder, porque a luta vai continuar. Que o processo que nós estamos vivendo, complementou o guardião, é um processo endêmico, é um processo que já vem de anos e anos, já está lastrado no comportamento, infelizmente, da população brasileira. E ele lembrou que os processos de obsessão, sejam eles particulares, sejam eles obsessão simples, fascinação, subjugação, ou uma obsessão complexa em qualquer dos níveis que ela se manifesta, ela é estruturada e ela ganha força de acordo com o comportamento humano. E o nosso comportamento como cidadãos ao longo dos anos tem dado base para que espíritos das trevas, espíritos sombrios, possam manipular aqueles que estão à frente do poder, nós mesmos, nos processos de obsessões pessoais, tanto quanto nas obsessões coletivas. Então não adianta apenas pensarmos que saindo este partido e esta pessoa do poder e entrando outro que vai resolver a situação, porque não é assim, não é milagroso. A solução não é milagrosa. A solução é mais profunda, que a sociedade brasileira ela está passando por um período de uma cirurgia e, como toda cirurgia, ela pode aprofundar a incisão do bisturi do bom senso ou da justiça, abrindo talvez brechas através das quais possamos ver a podridão, possamos ver a enfermidade de uma maneira mais acentuada, né? E não adianta a gente pensar que vai ser milagroso, que vai resolver daqui a pouco. Não, daqui a pouco nós teremos que lidar com as pessoas de outros partidos, de outros grupos, e que também estão vivenciando esse processo endêmico de uma obsessão coletiva, porque a obsessão não é nada mais, nada menos do que a influência de espíritos de uma maneira pertinaz, sabendo que querem prejudicar sobre um ser humano ou sobre um grupo de seres, e nesse caso nós temos essa obsessão que se alastra em todos os ângulos, também da política, e que atinge uma nação inteira. E através dessa nação que a gente sabe ter um grande fanal, ter um grande objetivo na sua programação espiritual, que é levar a mensagem da fraternidade, da bondade, da espiritualidade, minimamente para todo o continente e, quem sabe, até para o mundo inteiro. Então é natural que as forças das trevas queiram utilizar pessoas que estão no poder. Mas essas pessoas, lembremos, elas são seres humanos. Concordemos ou não com a postura delas, são filhos de Deus, como você, como eu. E também como filhos de Deus, errando ou não, como criaturas, como filhos, merecem também que a gente se refira a elas com o respeito que todo ser humano merece, com a dignidade que todo ser humano merece. Embora discordemos no campo das ideias e do comportamento que essas pessoas têm tido, os quais nós não aprovamos, os quais nós estamos diametralmente em situações opostas, mas que precisamos pensar que eles, como nós, eles estão, de alguma maneira, sofrendo, porque sofrem, que seja em busca do poder ou com medo de perder o poder, mas estão sofrendo. Tem as suas noites em que perdem sono, por mais que digam o contrário. Nenhum ser humano passa por uma situação desta e passa incólume por ela. Não pensem vocês que com isto eu esteja passando a mão na cabeça de A ou de B, mas lembrando que estamos lutando não contra a carne e o sangue, não contra as pessoas, mas contra as ideias. Estamos lutando contra
os príncipes da maldade, as hostes das maldades nos lugares celestiais, conforme Paulo fala na sua epístola aos Efésios, ou seja, contra situações espirituais. Porque neste momento o mundo inteiro, passando por um processo em que a Terra vai se submeter a esse juízo geral, todos os valores humanos estão sendo pesados. E vai ser difícil, é uma cirurgia, é um processo de crise intensa, não no Brasil especificamente, mas a Venezuela está passando por isso, a Argentina está passando, só citando aqui próximo de nós. Portugal está passando, muitas nações da África estão passando, nós temos a Itália passando por isso, a Grécia passando, a Síria passando, a Rússia passando, Alemanha, França, ou seja, o planeta inteiro está sendo remoído, com situações constrangedoras, difíceis e que merecem cuidado, mas merece também que você se expresse, porém se expresse com respeito ao ser humano, porque nós estamos no campo das ideias. O perigo que vejo nisso é que estão se formando grupos em vários lugares do Brasil. Grupos ligados à política, ou manipulados pela política, que por sua vez estão manipulados por espíritos das trevas. Nós temos aqui situações constrangedoras, graves, e depois eu vou compartilhar em outro vídeo, exclusivamente sobre essa questão da obsessão e quais grupos que estão manipulando nos bastidores. Mas apenas eu gostaria de pedir a vocês que me ouvem, não se envolvam em conflitos de ordem física. Se vocês vão se manifestar, como eu acho que deve se manifestar em algum momento, se alegrar pela vitória da justiça, pela vitória do bem, pela vitória do bom senso, sobretudo. Se vão se alegrar porque a corrupção, pelo menos uma parcela dela, parece que está perdendo o poder, abrindo campo para que possa ser renovado o panorama nosso brasileiro, não se enganem, porque quem vem aí vai ter que enfrentar um processo gravíssimo, um país quebrado, um país que há mais de 12 anos está sendo manipulado, ou quem sabe até mais, e vai enfrentar situações delicadíssimas, e o povo vai ser induzido a ficar contra qualquer pessoa que vier ao poder. Qualquer pessoa que vier ao poder. Eu peço encarecidamente para que não se envolvam nos conflitos de ordem física. Se estiverem nas ruas, surgir qualquer situação desses grupos que já estão se macomunando para promoverem desordem e até mesmo guerrilhas, que nós vimos essa conversa desdobrado, de promover guerrilhas, quem sabe até mesmo, no caso de 2 grupos que vimos, querendo provocar uma guerra civil no Brasil. Fiquem quietos, procurem, neste momento, lugares mais seguros, procurem caso isso ocorra, porque os guardiões estão trabalhando, nós estamos trabalhando desdobrados para que todo o processo de transição possa ocorrer da maneira mais pacífica possível, porque é possível. Mahatma Gandhi fez uma grande revolução mundial. Ele se colocou contra as forças que representavam o constrangimento de toda uma nação, a manipulação de toda uma nação. Mesmo assim, não teve necessidade de pegar em armas. Podemos nos manifestar de maneira livre, alegre, pacífica. Se ocorrer qualquer situação, sentemos nas ruas, sentemos nos lugares onde estivermos, ou procuremos as autoridades respeitáveis e responsáveis pela disciplina. Não nos envolvamos em questões, em embates humanos, em brigas humanas, nem na internet e nem fisicamente, seja nas ruas, onde quer que seja. Somos aqui representantes de um grande embaixador planetário chamado Jesus. Ele, que é o embaixador das estrelas, nos confiou a guarda dos princípios da justiça, da equidade, mas também da misericórdia e da paz. Não essa paz enganosa de cruzar os braços e de ficar só rezando e orando com medo de alguma coisa, mas aquela paz que
Nós somos ativistas da paz, para que a paz se estabeleça. Mas pensemos bem, porque existem forças opositoras ao bem, ao progresso e à evolução, trabalhando neste momento, porque eles sabem que está chegando a última hora aqui na Terra. Nós não podemos nos deixar envolver pelo pensamento de entidades sombrias e nos jogar à luta uns contra os outros. Podemos combater nas ideias, colocar o nosso pensamento e deixar o outro colocar o dele também. Não precisa mais do que isso. Mas pensamentos que sejam de maneira a respeitar o ser humano, embora discordemos das suas ideias. Nós pedimos a todos do colegiado que possa, em suas vibrações, principalmente à noite, se colocar à disposição para doar energia. Nesse momento, o Aeróbus, a grande estrela de Aruanda, está se deslocando do Brasil afora. Nesse momento, 7 compartimentos da grande estrela de Aruanda, que é um Aeróbus com 7 pontas, como se fosse uma estrela de 7 pontas, ele está se deslocando em direção ao Planalto Central. Estão chegando para ajudar a Terra outros emissários, segundo Jamar falou, o próprio Gandhi está vindo de esferas superiores para ajudar o Brasil. Estamos recebendo a presença de Leon Denis, a presença de Joana d'Arc, a presença de outros espíritos pacíficos, da própria Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, os quais estão trabalhando para nos auxiliar. Por mais que devamos nos manifestar, manifestemo-nos com a dignidade de representantes do embaixador das estrelas, de Jesus, sabendo, mais uma vez, que não estamos combatendo contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século nas regiões espirituais. Que Jesus nos abençoe para que possamos passar um momento de transição com a manifestação dos filhos de Deus em prol da justiça, da equidade, da fraternidade, da boa vontade e da paz, porém com um mínimo de desgaste energético. E rezemos por aqueles que não pensam como nós. Que Jesus nos abençoe, justiça e paz a todos os representantes dos guardiões da humanidade.